vamos estudar, que o Enem vai chegar. Galerinha, foco, foco. Continuando, relações ecológicas. Ainda com as intraespecíficas. Não, ainda não. Agora, intraespecífica. Quer dizer, indivíduos da mesma espécie. Intra ou homotípica. Sociedades. Trata-se de uma forma de relação harmônica em que os seus integrantes, eles são anatomicamente separados. Em muitos tipos de sociedades, como as heteromorfas, há nítida divisão de trabalho, né? Formando as castas, e diferenciação morfológica de seus integrantes. Exemplo, cupins, formigas, abelhas. Todavia, alguns autores consideram a existência de sociedades isomorfas, em que os indivíduos são semelhantes e não há nítida divisão de trabalho. Exemplo, cardumes, alcatéias, bandos e manadas. Isso a gente já falou no áudio, professor, isso a gente já falou no áudio anterior. Então, muita calma nessa hora, né, professor? Não fica repetindo as coisas, não. Então, bola pra frente. Mas eu dei uma reforçada aí, né? Se eu falei outra vez, é porque eu dei uma reforçada. Olha aqui uma coisa interessante. O canibalismo trata-se de uma relação desarmônica, que ocorre quando o indivíduo ele devora, alimenta-se o outro indivíduo da mesma espécie. O canibalismo, então, é uma relação intraespecífica, nesse caso desarmônica. Intraespecífica ou homotípica, da mesma espécie. Essa relação é comum em muitas espécies de aranhas, como na viúva negra, escorpiões, insetos, tubarões, insetos. Louva-a-Deus, lembra? Algumas espécies de louva-a-Deus. Louva-a-Deus é o mantis religiosa, que nome lindo, mantis religiosa. Pratica o canibalismo durante o ato sexual. Enquanto a cópula prossegue, a fêmea, ela devora seu companheiro, iniciando pela cabeça. Meu Deus! Uma mulher dessa, como não seria? Posteriormente, as outras partes do macho também podem ser devoradas. Alguns cientistas acreditam que esse comportamento traz muitas vantagens para as fêmeas. É a natureza, gente. Pois elas precisam de reservas energéticas, proteínas, para poder amadurecer seus ovos. Então, o macho, além de dar prazer para ela obtém proteínas quando ela se alimenta após a cópula do macho. Ela se alimenta do macho pensando na descendência. Gente, é a natureza, né? Isso. Quer ver uma competição intraespecífica entre espécies diferentes? O que é isso? Na verdade, uma competição intraespecífica é uma relação desarmônica, em que membros da própria espécie competem por vários fatores. Pode ser alimentação, território, acasalamento, acaba brigando ali com outro macho por causa da fêmea, né, gente? Competição entre indivíduos da mesma espécie. Em muitas espécies de animais, por exemplo, é muito comum o instinto da territorialidade. É o território, marcação de território. Quem manda aqui sou eu no pedaço. É a necessidade que os machos ou fêmeas têm de delimitar um território e agir livremente sobre os seus recursos naturais. Aí é a questão do nicho, como espaço, o nicho ecológico. Eita, não sabe o que é nicho, não? Vai estudar. Espaço, água, alimentos, parceiros sexuais. Na maioria das vezes, o território é delimitado pelo macho da espécie, principalmente no início da estação reprodutiva. Muitas vezes, o chamado macho dominante, ele protege ou disputa seu território com outros machos que também se dizem dominantes. É a questão da competição intraespecífica, gente, galerinha, vamos estudar. Tem até competição por sexo. Gente, um fenômeno denominado seleção sexual já foi observado por Darwin. Na maioria das vezes, um organismo ele pode optar pelo parceiro de sexo oposto. Ele escolhe o sexo oposto em razão das características morfológicas ou comportamentais que possui. Isso acontece até na espécie humana.
Tem o homem barbudo, barbeado e o barbudo. O homem feito a barba, as mulheres preferem. Hoje, segundo eu sei, os caras que são mais afeminados, pele limpinha, barbeado, pele macia, né? As coisas mudam. O parceiro escolhido tem mais chance de transmitir à sua descendência os genes que conferem atributos importantes para a sobrevivência da espécie. Em muitos mamíferos, por exemplo, os machos lutam, competem para se acasalar com as fêmeas. E muitas vezes são elas que acabam escolhendo o parceiro sexual. Normalmente aquele munido de atributos mais vantajosos em termos adaptativos. Por isso que, nos rituais de acasalamento, os machos usam todas as suas armas de sedução. Penas coloridas, cantos extravagantes, danças, jubas, etc. Né? E outros atributos, outras características secundárias, sexuais, né? Para conquistar a fêmea. Essas características têm a ver com dimorfismo também sexual. Também eu já fiz um pôster no WhatsApp ou até mesmo no Facebook. Acompanhe o trabalho do professor Allan Calvé, gente. Olha, o macho de pavão, ele apresenta uma cauda coberta por penas coloridas, emite sons para atrair a fêmea e exibe sua exuberante cauda, seduzindo a fêmea. As fêmeas acabam se acasalando com os machos que apresentam cauda mais atraente. E na espécie humana, o que atrai essas mulheres? Ei, não sei, vai. Responde aí, gente. Muito bem. Olha, existem alguns casos especiais de relações ecológicas, gente. Já ouviu falar de sinfilia? Também chamado de esclavagismo. Não é escravagismo, é com L mesmo. Esclavagismo. Ocorre entre formigas e pulgões, por exemplo. Isso aqui é tipo de vestibular UEMA. Paz, São Luís do Maranhão. Os pulgões alimentam-se da seiva elaborada de algumas plantas. Parte dos açúcares contidos na seiva elaborada são liberadas por meio das fezes dos pulgões. O que acontece? As formigas, por sua vez, alimentam-se dos excrementos dos pulgões, ricos em açúcares. A formiga não gosta de açúcar? Ela vai alimentar do cocô do pulgão, que é rico em açúcar. Os pulgões, então, são protegidos pelas formigas. Ei, não mexe nesses pulgões aqui, as formigas dizendo que ela vai me dar o cocô dela. O cocô dela vai ser meu alimento. Então ninguém trisca nesses pulgões aqui. É as formigas falando. E às vezes são levados para o formigueiro para sugar a seiva elaborada de algumas raízes subterrâneas. Quer dizer, os pulgões, eles vão servir de escravo, na verdade, para as formigas. Alguns autores consideram essa relação como desarmônica. Pois segundo eles, os pulgões são escravizados pelas formigas, já que eles são levados para o formigueiro. Preste bem atenção. No entanto, há controvérsias, pois ocorre troca de benefícios também entre as duas espécies. Qual o benefício do pulgão? Porque está sendo protegido, né, pelas formigas. Muita atenção, muita calma nessa hora. Esclavagismo. Camuflagem, todo mundo sabe. Trata-se da capacidade que o predador ou que a presa tem de se assemelhar à paisagem onde vive. Né? A paisagem, o ambiente. No caso da presa, a camuflagem é uma importante adaptação, pois confunde o predador. Também para o predador, a camuflagem confere grande adaptação, pois a presa já terá mais dificuldade em localizar o predador. Certo? Muito bem. Aqui tem um exemplo de camuflagem que ocorre nas corujas das neves. É um exemplo. O habitat dessas corujas são as regiões geladas dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia e principalmente no Ártico. O nicho ecológico, ela é carnívora. A descrição dela, isso aqui é nicho. Alimenta-se de outras aves, de lêmures, roedores, peixes e até carniça. Costuma fazer seus ninhos no chão e botam cerca de 5 a 7 ovos. As armas de caça dela, camuflagem, se confunde com a neve.
ótima visão, né? Uma ave de rapina, né? E audição, grande velocidade em voo rasante, garras e bicos afiados. Ok, galerinha? O mimetismo trata-se da capacidade de uma espécie que tem de imitar a morfologia, forma, né? E o comportamento de uma outra espécie, aumentando a probabilidade de sobrevivência no caso de proteção contra predadores. Um exemplo característico, a cobra coral falsa é a cobra coral verdadeira. Beleza? Todo mundo sabe isso aí, estudou em ciência, né, gente? É isso aí, relações ecológicas para vocês, para ajudar você, na verdade. Abraços.